ambiental, Dia Nacional de Ação de Graças. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em todo tempo devemos dar graças. Não há um dia sequer em nossas vidas que não reconheçamos os dons, as providências e todo o cuidado paternal de Deus. A vida cristã é uma vida de gratidão. Mas, porque somos humanos, limitados, fracos, e porque a nossa natureza decaída e pecaminosa facilmente se furta a esse dever, é que Deus, em sua bondade, permite que estabeleçamos dias, comemorações, festas, para juntos, como povo de Deus, atribuir-lhe a glória devida e fazermos de maneira comunitária a nossa ação de graças. A ceia do Senhor, segundo uma antiquíssima tradição herdada do Novo Testamento, é a ação de graças por excelência da Igreja. Em cada domingo, ao recordarmos a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, enquanto aguardamos a sua volta, recordamos em ação de graças os feitos em nosso favor e em nosso lugar. Contudo, se a obra da redenção já foi consumada, o desafio de nossa santificação persiste. Nossa santificação permanece no curso de nossa existência, e para que permaneçamos firmes nos propósitos do Senhor, Ele mesmo providencia todos os bens de que temos necessidade nesta vida e para chegarmos na outra. Aqui está o fundamento da gratidão. Enquanto fazemos a travessia desta vida para a glória, assim como no deserto os israelitas, também nós experimentamos toda sorte de cuidado, interesse, socorro, auxílio e intervenção do Senhor para o nosso bem, para a nossa educação, para sermos capazes da vida na nova terra prometida. Hoje somos convidados a contar estas bênçãos. Hoje somos chamados a proclamá-las ao mundo e transformar nosso reconhecimento em adoração. Nisso consiste a verdadeira ação de graças. Gratos a Deus por tudo e cheios de júbilo, fiquemos em pé e cantemos o hino 61, Ações de Graça. Em pé, cantemos. Graças dou por esta vida.
peregrinos e escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pelas obras santificadoras do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam comunicadas. Amém. É com alegria, queridos, que nós nos encontramos nesse dia para fazer a Deus a nossa ação de graças. É bem verdade que, como no texto que nós leremos há pouco para pregar a mensagem, o apóstolo nos ensina que o tempo da ação de graças é o tempo todo. Em todo o tempo dai graças. O próprio culto dominical, em cada semana, é a ação de graças por excelência da vida cristã. Mas Deus, conhecendo a nossa pecaminosidade, conhecendo a nossa fraqueza, sabendo que facilmente nós nos abatemos ou desorientamos o pensamento, Ele ainda permite que nós elegemos, ainda que segundo os nossos costumes, tempos especiais, dias diferentes, momentos separados no tempo, para elevar a Ele o nosso coração, na presença dEle a nossa ação de graças, reconhecidos pelos seus dons. Hoje é um dia assim, é um dia que, traduzindo numa palavra muito comum, mas cheia de significado, é o dia de olharmos para os céus e dizer ao Senhor, muito obrigado, para que Deus, a Ele seja servido o culto desta noite. Vamos buscar a sua face, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade, todos lendo a uma só voz o Salmo 116. Salmo 116, adoremos o Senhor. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Convido o Bruno para que ore agradecendo a Deus. Esse ano, Deus é bom, obrigado, porque o Senhor está na nossa Deus, e o Pai do mal. Obrigado por ter feito para a nossa vida. Amém.
8, coroação. Sentar. Hoje é um dia diferente, um dia especial, embora estejamos numa liturgia e embora não seja muito apropriado à nossa cultura presbiteriana e ao nosso jeito de ser igreja, abrir espaço para esses momentos, mas eu tenho ensinado muitas vezes aqui na igreja que os cristãos devem tornar-se colecionadores de bênçãos, colecionadores de gratidão. Abastecer a memória e o coração de gratidão é o segredo para uma vida longeva e feliz no cristianismo. Grande parte da vida cristã é feita de memória. O próprio Israel aprendeu isso na noite da Páscoa, contar para os filhos de geração em geração os feitos de Deus e dar testemunho na grande assembleia. O salmo que Jesus recita na cruz, que é o salmo Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste, é um salmo que termina assim: mas eu darei testemunho do Senhor na assembleia dos santos, na congregação dos justos. Ou seja, dar testemunho do que Deus fez. Evidentemente nós não temos a noite inteira para fazer isso. Vou deixar aberto, se alguém quiser contar a bênção deste ano, quer compartilhar, e na verdade é responder aquela pergunta: por que você é grato a Deus? Não é para dar aula de teologia,
não é para fazer interpretação bíblica, falar de doutrina, é simplesmente dizer: sou grato a Deus por isso, pronto, acabou. Para não deixar o tempo correr, deixar um espaço aberto, os que sentirem no coração, não mais que 3 pessoas, não mais que 1 minuto, 2 minutos cada pessoa. Os irmãos se sentirem à vontade e quiserem assim fazê-lo, né, responda essa pergunta, né, por que você é grato a Deus no ano de 2013? Bom, eu sou grata a Deus, porque esse ano foi um ano muito abençoado. Todos os anos são abençoados. Mas eu tive a graça de ver meu filho logo no começo do ano com emprego. Louvo a Deus por isso. O Eugênio tomando posse como diácono. Peço que vocês orem muito, porque todo começo assim, todos nós precisamos de oração. Mas ele também precisa muito das orações, como todos nós precisamos. E ontem, meu neto nasceu. E foi assim veio assim bem sem a gente esperar, porque ele ia nascer no dia 2. E ontem minha filha não passou muito bem, então acharam melhor fazer o parto. E foi uma correria muito grande, porque eu estava no supermercado, e nós saímos ontem 9 horas para ir a São Paulo, chegamos hoje 20 para 5 da manhã. Então, com o Eugênio, nós nem dormimos direito, né, hoje. Mas eu quero agradecer a Deus, porque Deus esteve com minha filha. Nós tínhamos muita preocupação, porque ela passou um momento muito difícil na gravidez. E Deus me deu um neto tão bonito, gente, que eu não sou vó coruja. Mas ele é tão pequenininho. Ele pesou 2,755 kg, uma coisa assim, 47 centímetros. Mas ele é muito bonitinho, ele é uma graça. Mas o mais bonito disso que eu vejo, o quanto Deus é maravilhoso, como a obra da criação. Como esse neto veio mesmo para a honra e glória de Deus. Mas eu gostaria de agradecer pelas orações e quero dizer que vocês orem mais ainda, porque além de pôr o filho no mundo, agora vem a criação, que ela possa ter sabedoria de criar. E por isso eu conto com as orações de todos vocês, já agradecendo o que Deus tem feito na vida da minha família. Amém. Boa noite, irmãos. Eu estou aqui representando a minha família. O Cláudio gostaria muito de estar aqui presente, mas ele foi em São Paulo apresentar a documentação para o concurso que ele foi chamado. E eu estou aqui agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele fez na nossa família. Eu quero agradecer a Deus a casa que a gente comprou aqui em Itapira, que foi uma bênção maravilhosa. E também foi uma resposta de oração, porque nós estamos aqui em Itapira há 8 anos e eu acho que eu ainda tinha dúvida se eu ia comprar uma casa aqui, se a gente voltaria para o Rio. E Deus confirmou que o desejo dele é que a gente continue aqui. Então eu agradeço essa casa, que realmente foi uma bênção, do jeito que a gente queria, do tamanho que a gente queria, no bairro que a gente queria. O valor que a gente podia pagar. Então, realmente foi uma bênção muito grande. E o Cláudio agora, recentemente, foi chamado para um concurso que ele fez em 2010. E a gente nem mais lembrava desse concurso, nem ele. E, para a glória de Deus, né, no domingo ele estava vendo os e-mails e estava esse e-mail da Defensoria Pública. E ele ficou muito feliz, claro, nós ficamos muito felizes por essa bênção, né? E que o Senhor possa estar orientando, porque provavelmente ele vai ficar em São Paulo mesmo, e que Deus esteja nos dando... Eu sei que Deus vai fazer tudo, porque Ele começou e vai completar a obra, e eu estou dando graças a Deus por isso. Também quero agradecer por uma cirurgia que a minha mãe fez de catarata, e que correu tudo bem. E também uma outra bênção
porque eu tenho uma prima que mora no interior do estado do Rio que vivia uma situação muito difícil. E ela uma vez ligou para minha mãe desesperada, pensando em se suicidar, estava muito desesperada. E quando a minha mãe contou isso para mim, eu comecei a orar, sabe, muito por ela. E agora, semana passada, minha mãe ligou para mim e falou que tinha uma notícia maravilhosa para me dar, que ela tinha se convertido. E na hora, assim, eu agradeci muito a Deus, chorei muito, falei: ai Deus, muito obrigada porque a sua misericórdia chegou na vida dela. Uma pessoa que nunca teve oportunidades, sempre sofrendo, dando cabeçada, e a misericórdia de Deus chegou na vida dela. Então, eu estou muito feliz, muito também por essa bênção. Boa noite, irmãos. Estou aqui também para agradecer pela vida do Kleber. Todos sabem, né? O ano passado a gente estava numa situação muito triste com a situação dele. E ele precisou, inclusive, ir para uma clínica. A princípio era para ele ficar 6 meses na clínica. E em 3 meses, graças a Deus, ele já estava bem melhor. E tanto que ele já, né, saiu e, graças a Deus, está se recuperando. Agradeço à igreja, ao conselho que tem ajudado também, ao Railton, que tem tido com ele lá, que já falei para o Railton, né, quanto ele é importante lá na vida deles. Ele e a Thalita sempre fala para mim que, né, daquilo que você tem feito lá com eles, do acompanhamento que você tem dado para eles lá. E agradecer para a Luísa também, apesar dela continuar em tratamento, Deus abençoe, tem abençoado muito a vida dela. Abriu mais uma porta para ela aqui também na PAI. Ela tem ido fazer também os exercícios de fisioterapia na PAI. E ela vai muito feliz, porque quando lá em Mogi, quando chega lá, ela fica meio tristinha, já começa a chorar, não quer ir. Mas aqui ela está muito feliz. Quando as fisioterapeutas vêm buscar ela ali, ela já está toda feliz, contente, vai assim com alegria assim, para fazer aquela sessão. Então, é um motivo de a gente estar também agradecendo a Deus. E gostaria que a igreja estivesse continuando orando pelo Kleber, pela Thalita e pela Luísa também. E eu agradeço a Deus por tudo, porque esse ano a gente está assim, no momento, né, mais feliz aqui, né, no dia de hoje. Obrigada. Eu quero compartilhar com os irmãos os meus agradecimentos a Deus por tudo que tem me concedido numa vida que já vai se prolongando bastante. Neste ano, como todos participaram, também no início do ano, eu completei os 50 anos de presbiterato nessa igreja. E todos sabem que há 3 anos eu fui acometido de doença grave. Fiz o tratamento, tudo bem. Agora já estou há mais de 6 meses sem tomar nenhum medicamento. E o médico tinha me sugerido para prestar atenção, porque o último remédio que eu tinha tomado teria uma ação de 3 meses. Então, vamos dizer assim, em agosto seria o final da ação medicamentosa. E eu deveria fazer um exame, segunda-feira vou levar esse exame para ele, mas, por incrível que pareça, o resultado desse exame que eu fiz agora até está um pouco melhor do que eu fiz no início do ano. Então, o que comprova que Deus tem me ajudado muito, as orações são valiosas. E graças a Deus, eu aqui estou ainda bastante forte. E outros exames também que eu fiz nesta semana, todos os exames, passando por um check-up geral, todos os resultados foram os melhores possíveis. Então,
eu só tenho que agradecer a Deus. Agradeço também ao apoio que eu sempre recebi dos irmãos dessa igreja. Que Deus abençoe não só a mim, mas todos vocês. Muito obrigado. Viu? Sei que muitos têm muitas coisas para dizer a Deus. O melhor momento de dizer a Deus o quanto somos gratos é orando. Vamos ficar em pé, vamos ter momentos de oração agora, agradecendo a Deus e rogando pelas nossas necessidades. Peço para que o Railton, Hélio e a Selma orem a Deus, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos alcançadas e recebidas e também pela perseverança nos santos caminhos do Senhor. Deus Santo, te agradecemos, ó Deus, a alegria de pertencermos ao povo do Senhor, povo que o Senhor escolheu, povo que o Senhor elegeu, povo que o Senhor pagou um preço alto no sangue de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque não precisamos, ó Pai Santo, fazer uma varredura na nossa consciência para reconhecermos, ó Deus, que não somos merecedores, ó Pai Santo, de tamanha bênção, tamanha graça que o Senhor dispensou sobre as nossas vidas. Assim como os nossos irmãos, ó Deus, que vieram à frente e testemunharam um pouco de tudo aquilo que o Senhor já fez para eles durante este ano, nós, ó Deus, nos unimos a eles e nos unimos ao Pai Santo na alegria e no privilégio de termos sido, ó Deus, abençoados todos durante este ano. Obrigado, Pai Santo, pelas nossas famílias. Obrigado, Pai, porque aquelas, ó Deus, que o Senhor isentou de ter problemas de saúde. Obrigado, Pai Santo, por essas bênçãos. Aquelas, ó Deus, que o Senhor permitiu que passassem por problemas de saúde. O Senhor não só, ó Deus, permitiu que passassem, mas o Senhor proveu, ó Deus, através de medicamentos, através das orações, mas principalmente, ó Deus, através da ação do Teu Santo e doce Espírito, confortando, consolando, ó Deus, todos aqueles que passaram por necessidade. Também, ó Deus, nós Te louvamos como igreja, pela alegria, ó Deus, e a fidelidade da Tua palavra que vem sendo pregada, vem sendo vivida. Obrigado, ó Deus, e pedimos que o Senhor, ó Deus, dê à liderança dessa igreja sempre o compromisso com a Tua palavra, que é a verdade. Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos pelo ano, pelas bênçãos derramadas, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem provado através das nossas vidas, através do Teu povo aqui reunido, Pai querido, o quanto o Senhor tem sido maravilhoso, Pai querido. Mesmo, Senhor, nas aprovações, nós temos crescido, Senhor, nós temos experimentado da Tua misericórdia, experimentado da Tua graça, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos suprido de todas as nossas necessidades, o Senhor tem nos amparado, Senhor, em cada instante de nossas vidas. Nós sentimos isso, Pai, nas nossas vidas, nós sentimos essa presença maravilhosa do Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor, em nossas vidas, nos auxiliando, nos ajudando em muitos momentos, ó Pai querido. Por isso, esse é um momento, Senhor, de sermos gratos. Grato por tudo que o Senhor já fez até aqui neste ano, Pai querido. Para a minha vida, para a minha família e também para a nossa igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Só temos que agradecer por tudo. Eu oro agradecido no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pai querido, nós Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos na Tua casa, para estarmos, Senhor, rendendo graças a Ti, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor dispensou sobre as nossas vidas no decorrer deste ano, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor esteve no controle, Senhor, de nossas vidas, ó Pai, suprindo as nossas necessidades, ó Pai, os nossos anseios, fazendo, Senhor, com que nós depositássemos, Senhor, as nossas vidas no Teu altar para que o Senhor tomasse conta. Te agradecemos, Senhor, pelas famílias, ó Pai, que o Senhor abençoou, Senhor, no decorrer deste ano. Bênçãos, Senhor Jesus, inigualáveis, ó Pai, porque sabemos que não somos merecedores, ó Pai, mas
pelo teu intermédio, ó Pai, que alcançamos, Senhor, graças durante o decorrer deste ano, ó Pai. Te louvamos, Senhor, pela bênção do trabalho, pela bênção, Senhor, da saúde, do alimento, Senhor, a cada dia, Senhor, em nossa mesa. Ó Senhor Jesus, nada o Senhor deixou faltar, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós somente, Senhor, temos que agradecer a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor dispensou, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Em especial, Senhor, na nossa igreja, Senhor Jesus, pelos membros, Senhor, novos, ó Pai, que recebemos durante este ano, pelos trabalhos de evangelização que realizamos, ó Pai. Nós sabemos que fomos apenas instrumentos em Tuas mãos, ó Pai, mas Te louvamos por tudo aquilo que pudemos realizar, ó Pai. E que possamos realmente, ó Pai, sempre estarmos, Senhor, cientes de que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, nós podemos nos entristecer, perder as esperanças, mas principalmente, Senhor, nós sabemos que o Senhor está segurando a nossa mão, está ao nosso lado, suprindo, Senhor, aquilo que nós precisamos. Por isso, Senhor Jesus, nós Te agradecemos por tudo. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. A igreja pode assentar-se. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 a 22. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os lideram do Senhor, os aconselham. Tenham-os na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros, exortando vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem só o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, a vida cristã, ou o cristianismo, ele tem um tripé que o sustenta. Aliás, a religião bíblica, o judaísmo também é assim, mas a religião que sai das Escrituras, a religião que é revelada por Deus, os preceitos que Deus deu ao homem, na maneira de como adorar, como fala o nosso catecismo e a confissão de fé, repousam num tripé: memória, conhecimento e gratidão. A Escritura todinha, do livro do Gênesis ao Apocalipse, tem esse tripé: memória, conhecimento e gratidão. Muitíssimas vezes você vai olhar para os profetas do Antigo Testamento e, ao invés de apontar para o futuro, os profetas passaram grande parte do seu ministério falando do passado. Na verdade, o ministério profético não foi tanto em revelar coisas ocultas que haviam de acontecer, também fizeram isso,
Mas grande parte do ministério, do serviço do profeta, era recordar Israel os grandes feitos de Deus desde o Gênesis. Não é à toa que o livro do Gênesis perde grande tempo contando o que aconteceu lá na queda, nos dias do paraíso, como Deus tratou o caso do pecado, como Ele resolveu a questão da nudez de Adão e Eva, como Ele resolveu cobrir Adão e Eva com um outro tipo de vestes, que não aquela de justiça própria, como Deus tratou Caim, o primeiro homicida, como Deus recordou-se, lembrou-se do sangue de Abel, e aí você olha para a lei aponta também para aquilo que Deus fez. Como começa a lei? Olha, o Senhor teu Deus, Ele te tirou da terra do Egito, Ele te tirou da casa da escravidão, Ele fez você atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, Ele te introduziu numa terra que mana leite e mel, você comeu de frutos que não plantou, morou em casas que não construiu, venceu até inimigos com os quais nem lutou. Na verdade, não existe vida cristã, vida diante de Deus, que não passe pela memória. Por isso que é importante, todos os dias de nossa vida, contar para nós mesmos, falar para a nossa alma, falar para o nosso coração, dar testemunho a nós mesmos dos grandes feitos de Deus. Recordar, na vida cristã, é viver em atualidade diante de Deus. É preciso recordar sempre. Nós lemos um salmo agora, o Salmo 116, que é um salmo desses. Quero contar os benefícios de Deus. Como esquecer dos benefícios de Deus? Eu tomarei o cálice da bênção e darei graças ao Senhor. Toda a vida cristã é uma vida de memória. Por isso que falta de memória é pecado. Não valorizar e não guardar de modo afetuoso no coração e na alma os feitos de Deus é pecado. Israel foi duramente julgado por Deus por ter se esquecido dos feitos dele, por ter trocado Deus pelos ídolos. Facilmente Israel dobrou os seus joelhos e prostituiu-se, adulterou a fé que havia recebido de Deus. Por quê? Porque esqueceu em algum momento, sabe-se lá por quê, pessoal e comunitariamente, quem Deus era, o que Deus fizera. Na verdade, a ida para o cativeiro da Babilônia e todas as vezes que os inimigos de Israel serviram como ministro de Deus para punir Israel, assim o fizeram, porque Israel havia esquecido. Há um segundo cômputo que é muito importante na vida cristã: conhecimento. Não é à toa que tem um estribilho que passa pelas Escrituras, não sempre grafado do mesmo jeito, mas sempre com o mesmo conteúdo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não há sacerdote, não há chefe, nem profeta. E mesmo os sacerdotes que têm, falou o profeta Jeremias, perambulam de um lado para o outro sem saber para onde ir e sem ter o que falar. No Novo Testamento, o Senhor Jesus confronta os saduceus e diz assim: errais por não conhecerdes as Escrituras. Se vocês soubessem o que a Bíblia diz, não estariam falando tamanha besteira. Conhecer, debruçar-se sobre as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, conhecer os feitos, a mente, o caráter, as ordens, os ditames, as ordenanças, o que Deus preceitua, o que Ele manda, o que Ele requer, é mais do que obrigação, faz parte da gratidão, porque todo mundo quer conhecer aquilo que ama, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Nós tememos o que não conhecemos. Grande parte das superstições, das neuroses, vem por parte do medo de não conhecer aquilo do que se trata. E quando nós não conhecemos a palavra, não conhecemos a lei, não conhecemos o evangelho, não conhecemos todas as coisas, nós também não adoramos de verdade. Nós não cultuamos de verdade. Credulidade e fé não são a mesma coisa, nunca foram, porque Satanás crê. Vocês sabiam disso? Tiago fala isso, que ele crê, mas não teme, porque ele não ama.
Mas que ele crê, ele crê. Se tem alguém que não é ateu, é Satanás. E os homens querem fazer ele se passar por ateus. Mas também falar que você crê não resolve muita coisa, porque o diabo também crê. E crê que eu vou dizer uma coisa, olha, ele é o único ser do universo que tem todas as provas existenciais possíveis e metafísicas também de que Deus existe. E ele crê nesse Deus. Aliás, para falar a verdade, vai chegar um dia que o diabo até vai dobrar os joelhos diante de Deus e vai confessar com a própria boca que Jesus Cristo é Senhor, mas não o seu Salvador. É o seu Senhor porque há de dominar sobre ele. Já domina, porque desde agora já está sob os seus pés. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Ele já cumpriu Gênesis 3,15. Mas é preciso conhecer. A samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, quando se encontra com Jesus lá no poço de Jacó, Jesus diz assim para ela: vós adorais o que não conheceis. Ou seja, quem adora aquilo que não conhece, não presta um culto verdadeiro. Por isso que Jesus chama a atenção para um culto em espírito e em verdade. A verdade, a aletheia, tem a ver com gnosios, ou seja, a verdade tem a ver com conhecimento. Portanto, ninguém vai saber a quem agradecer se não conhece. De vez em quando, muito de vez em quando, acontece, pergunta aí para quem tem a chave do gasofilácio da igreja, que é o tesoureiro da igreja, qual é o nome dele mesmo? O Rogério e acho que o Elber, de vez em quando, muito de vez em quando aparece uma oferta anônima lá. Aquelas ofertas que vêm para salvar a lavoura, ou vêm para ajudar a gente a dar um passo mais à frente, mas elas vêm anônimas. Está no envelope branco colocado lá dentro. A gente não tem a quem agradecer, a não ser o autor e a causa de tamanha generosidade, que é Deus tocando no coração das pessoas. Mas a pessoa mesmo não teria como. Né? Não tem como agradecer. Mutatis mutandis, e amplificando a coisa, se nós não conhecemos Deus, a sua vontade, o modo como Ele trabalha, o modo como Ele lida com as coisas, de que maneira Ele interfere na história, que coisas Deus ama e que coisas dele proíbe. Se nós não conhecemos Deus, também não temos muita certeza quando é Ele que age na nossa vida. Aqui o erro de muitos que agradecem os santos, ou os orixás, ou sei lá quem quer que seja. Ou um homem muito iluminado, ou um grande coisa. Porque criatura nenhuma pode coisa alguma em lugar de outrem. Agradecem a pessoas erradas. Logo, esse culto, esse conhecimento está defeituoso. Deus não há de receber memória, conhecimento e gratidão. Gratidão é alguma coisa que se verbaliza, que se diz a Deus por que você é grato e pelo que você é grato, ou o que você está agradecendo. É preciso dizer diante de Deus: Senhor, sou-te grato, : por isso. Para Deus não vale os generalismos, né? Te agradeço todas as coisas, Deus. Te agradeço por tudo, todas as coisas, tudo que me deste, tudo o que. Geralmente quem é grato por tudo é porque não reconhece coisa alguma, não distingue nada. Você olha para Israel, você olha para os salmos, você olha para os cânticos, você olha para os profetas, você olha para a oração dos grandes homens da Bíblia, eles são gratos por coisas precisas, eles localizam no tempo, no espaço, a circunstância, as personagens, o dia, e olha, alguns até a hora, viu? O coração de João era tão grato por ser o discípulo amado, que anos mais tarde, quando ele vai dar um testemunho do seu encontro com Jesus, sabe o que ele fala? Era a hora sexta, aquela hora. 35 anos depois, João é capaz de precisar a hora em que Jesus disse para ele: vinde e vede. E eles foram e ficaram com ele aquele dia. Tinha um coração agradecido.
Não foi uma coisa de somenos. Não passou despercebido na sua vida. Antes, pelo contrário, marcou. E nós precisamos ter memória do conjunto da obra de Deus. Conhecer que Deus fez pelos meios que Ele fez. E sabendo que é Ele mesmo que fez, porque a Bíblia diz que Deus costuma fazer essas coisas. Que é próprio de Deus fazer isso. Que só Ele poderia ter feito, porque outros também tentaram e não puderam. Ou a lógica e as leis deste mundo contrariam aquilo lá. Não podia acontecer e aconteceu. Então a gente sabe que é Deus. Agora sabemos por que estamos agradecendo. Por quê? Por isso a pergunta, por que você é grato? Agora, a vida de gratidão não é uma vida filosófica. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos. E eu quero passar rapidamente como se comporta diante de Deus uma vida de gratidão. Uma vida cristã, uma vida vivida na igreja. Como se comporta um crente para dizer que é grato? Começa assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Amados, não existe maturidade na vida cristã de uma igreja ou de um crente que só sabe achar defeito no pastor, no presbítero e no diácono. Um crente, uma igreja que só sabe fazer comparações e achar dificuldades, não valorizar, não merece sequer ser reconhecido como cristão. Porque Efésios 4, de 1 a 11, fala que o ministério pastoral, o ministério do presbítero, o ministério do diácono são dons de Deus, e a palavra dom em grego, doros, significa presente de Deus. É verdade, os nossos pastores não são os melhores. Os nossos presbíteros não são os melhores presbíteros. Os nossos diáconos não são os melhores diáconos, mas são aqueles que Deus escolheu para vos servir no aqui e no agora da história. Eles podem não ser os ideais, mas eles são os reais. E eles estão aí. Uma igreja demonstra gratidão a Deus quando considera, reconhece, é agradecida por sua liderança. Aliás, a Bíblia sequer pede para que haja concordância intelectual entre nós. Podemos divergir em alguns pontos, sobretudo naqueles que não dizem respeito à doutrina e ao amor. As outras coisas podemos. É impressionante como nós achamos que gratidão é uma espécie de sentimento que se tem, quando na verdade é um estilo, uma postura de vida. É viver em ação de graças, não viver fazendo ação de graças. Viver em ação de graças é viver com o coração agradecido. Pois é, nosso pastor não é o príncipe dos pastores, dos pregadores. Os nossos presbíteros também não são as colunas inamovíveis da igreja. Os nossos diáconos, eles não resplandecem a feição de Cristo, o diácono servidor do Pai. Entretanto, enquanto se esforçam para isso, permanecem uma bênção dada por Deus ao seu povo. Olha, Cura d'Ars diz o seguinte: tirem os pastores das igrejas e tirem os presbíteros, logo mais os homens estarão pastando com os bois e com os cavalos no próximo pasto. Bernanos diz a mesma coisa, estou em francês: tirem os pastores, tirem os presbíteros da igreja e logo este povo estará nos pastos com as feras. Não sou eu que digo isso não, estou citando dois grandes escritores da humanidade.
Porque Deus quis assim desde o Antigo Testamento. Aliás, foi só Moisés virar as costas por 1 minuto, quer dizer, não sei quanto tempo ele passou lá em cima, mas foi só Moisés subir o monte para pegar as 2 tábuas. Quando ele voltou, o povo já havia feito um bezerro de ouro e estava vivendo uma orgia. Por poucos momentos que ele voltou as costas. Foram só os profetas silenciarem em Israel durante 450 anos que aquele povo sequer reconhecia a lei. Portanto, não banquem os bestas. É preciso ter no coração gratidão pelos dons, pelos presentes que Deus nos faz, inclusive através da fragilidade da liderança que Ele põe na igreja. A liderança não é um luxo, é uma necessidade. Mas o apóstolo Paulo diz que viver em gratidão é ter uma vida de paz com as pessoas. Não é a Bíblia quem diz? No que depender de vós, tende paz uns com os outros. Como é que faz para ter paz com os outros, hein? Até para perguntar? Como a gente faz para ter efetivamente paz com as pessoas? As críticas levianas e azedas ajudam? Os dedos em ristes apontados o tempo todo contribuem? O julgamento em tábula rasa, no ponto da curva, sempre mais para baixo, leva a comunidade para frente? O selo Che Guevara da fé, ai governo sou contra, o tempo todo, resulta em alguma coisa? Paz é feito de tolerância, compreensão, acolhimento, acatamento, brandura, mansidão, transparência, verdade, franqueza, docilidade, amor. E eu poderia fazer uma lista enorme de adjetivos aqui. Tenham paz com as pessoas. Aliás, felizes os que promovem a paz, fala o Evangelho de Mateus. Felizes os que promovem, os pacificadores, os pacíficos. Felizes, bem-aventurados os que promovem a paz. O que significa dizer, maldito todo homem que cria divisão. Maldita toda mulher que cria animosidade, acrimônia, azedume. Maldito. Uma vida de gratidão a Deus, que vive na liberdade dos filhos judeus, é uma vida que promove a paz. Nem todo erro ou todo equívoco é para ser desapiedadamente corrigido o tempo todo, porque Deus é longânimo. Deus é misericordioso e é longânimo. Deus suporta muita coisa em nós. E o apóstolo Paulo diz, suportai-vos uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O amor seja sem fingimento. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. E eu poderia ficar citando muitos textos bíblicos para você não dizer que eu estou falando de coisas que não estão na Bíblia. Precisamos construir a paz. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Resume o que eu já disse. 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Já imaginaram isso, gente? Ser sempre bondosos uns para com os outros. A bondade vence e supera as diferenças, as inimizades. A bondade encurta as distâncias. A bondade impede que nós nos tornemos justiceiros, vingativos. A bondade torna, inclusive, o mundo melhor, viu? A bondade torna o mundo melhor, quanto mais a igreja. A bondade nos faz mais humanos. Humaniza as nossas relações.
O apóstolo Paulo continua dizendo que viver uma vida de ação de graças é viver na alegria, é orar continuamente, é dar graças só nas circunstâncias felizes. É aí que isso está escrito na sua Bíblia? É para dar graça quando está tudo bem. Quais são os motivos para dar graças? Todas as circunstâncias. Aliás, as minhas mais profusas ações de graças são aquelas que nasceram da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo da minha vida. Aquelas circunstâncias que me colocaram com a boca no pó, que me fizeram conhecer toda a minha fraqueza, que expuseram à luz do dia com requintes de barbaridade a minha impotência, a minha vaidade, as minhas frescuras. Sabiam disso? Aquelas situações que demonstraram que eu, com inteligência, com discurso, com senso de organização, com qualquer outra coisa, não pude resolver. E o que é pior, hein? Geralmente Deus fez vir solução e resposta de onde, não é que eu não esperava, de onde eu até desprezava ou desconsiderava. Pois é, Deus também usa as circunstâncias para nos humilhar, colocar com a boca no pó, para demonstrar que Ele é um Deus suficiente. Aliás, que Ele é Deus todo suficiente. E é por isso que nós podemos agradecê-lo. Que nós podemos agradecê-lo. É interessante que nas traições mais vis que eu sofri, ou quando o meu caráter não fez com que eu sustentasse alguma coisa que deveria ter feito por compromisso dado, nestas horas, de um jeito ou de outro, eu experimentei Deus reconstituindo a tessitura da minha existência, me fazendo colocar os pés no chão para que o coração estivesse no céu. Viver na ação de graças é viver agradecido a Deus por todas as coisas. Não por algumas coisas. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, ponham todas as coisas à prova e fiquem com o que é bom. Mas vem o último versículo que eu gostaria de terminar com ele. Uma vida de gratidão a Deus afasta-se de toda forma de mal. Toda, não algumas. Toda forma de mal. A aparência de pecado já constitui pecado se for intencional, deliberado, viu? A aparência já é pecado. Não é que a aparência é assim, olha, é tipo Denorex, parece, mas não é, né? Quem é do tipo de Denorex sabe o que eu estou falando. Não, não é verdade. Se for intencional, deliberado, se você quer provocar. Porque há pouco tempo atrás eu ouvi um sujeito na igreja dizendo que a gente faz para provocar o conselho. Pois é, mas não é o conselho que você provoca, é a ira de Deus. O conselho pode muito pouco. O máximo que o conselho pode fazer, o máximo, é desligar você daqui da membresia da igreja. É o máximo. Contudo, a palavra de Deus garante, o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será ligado no céu. E olha que eu nem me enfio nessa promessa. Embora eu confie nela, eu não faço as coisas pensando nela. Mas o máximo, em termos práticos, físicos, humanos, o máximo que eu posso fazer é desligar você. Com muita dor no coração. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo, ou como algumas traduções, de um Deus irado. A aparência, levianamente aparente, nas roupas, no trajar, no caminhar, no falar, nas associações, onde se é intencionalmente feito com qualquer outra coisa, pois é. A Bíblia reconhece que uma vida grata a Deus afasta-se do mal. Afasta-se, não quer o mal, não permite o mal, não aceita o mal, porque o mal é feio, o mal é pecaminoso e Deus é belo, Deus é santo. A ação de graças é o melhor sentimento que o homem pode ter no coração. A gratidão é o melhor sentimento que Deus pode ter no coração. Você sabe que quando você
em algumas circunstâncias, demonstra benevolência, ou indulgência, ou caridade, ou justiça, no caso de alguém, e aquela pessoa pisoteia o gesto bom que você fez, você sabe que lá no fundo nós sofremos, não sofremos? Lá no fundo a gente fica machucado. Não é que nós queiramos receber tapinhas nas costas, mas às vezes, até a falta de educação é capaz de causar um certo quebrantamento dentro de nós. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. O pecado que Jesus mais odiou nos fariseus foi o pecado de autossuficiência e o pecado de ingratidão. Eles não eram gratos a Deus por ser quem eram. Eles eram gratos a si mesmos. Eles não eram gratos a Deus pelo fato de ser a fina flor de Israel, a última reserva de fé para quem o próprio Filho de Deus foi enviado. Porque João fala, veio para os seus e os seus não o receberam. Ele vai dizer para a samaritana, a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Pois os fariseus, eles foram ingratos, foram incapazes. Jesus vai dizer no Evangelho de João capítulo 8, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam em mim. Que Abraão desejou me conhecer, ouvir, não foi possível. Mas o vosso pai é o diabo, porque querem vir a mim não para ter vida, por isso que vocês não me escutam, por isso que vocês não são gratos. Gratidão é o sentimento mais belo que Deus pode encontrar no coração crente, porque amor é fruto, fé é dom, esperança é graça, ação de graças é um reconhecimento humano. Ação de graças está no nosso domínio. Ação de graças tem a ver com coisas que nós lembramos, com coisas que nós sabemos e com coisas que objetivamente queremos dizer a Deus. Por isso que a ação de graças é uma coisa que Deus quer encontrar no nosso coração. Mas antes quer encontrar em nossas vidas. Quero terminar lembrando, tenho meditado muito sobre Caim esses dias. Meditei muito sobre Caim, porque eu preguei muito sobre Abel domingo passado. E para falar de Abel na escola dominical, eu tive que meditar sobre Caim. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? É um sacrifício de ação de graças. Sabia disso? É um sacrifício de comunhão com Deus. Por que Deus não aceitou a ação de graças de Caim? Gênesis e 1 João dizem por quê? Porque as obras de Caim eram más. Pois é, não basta ter palavras de gratidão, é preciso uma vida agradecida. Com estas obras aí que nós vimos, amar a igreja, amar a liderança, amar os irmãos, viver na verdade, ser útil e abençoar os outros, viver em alegria, e assim vai, afastar-se de toda a sorte de aparência, inclusive do mal, para ser grato a Deus. Nisto resulta e consiste a ação de graças. Na verdade, aquela pergunta que eu tinha colocado lá no início, você é grato a Deus por quê? Na verdade, o certo era fazer depois do sermão, né? E agora? Depois de tudo isso, você é grato a Deus por quê? Ser grato a Deus à chuva? Bom, sei lá. Você sabe que quem planta, ora para chover, mas quem constrói, ora para fazer sol. Como é que faz? Você nunca parou para pensar nisso? Quem planta, né, ora para chover. Quem que vai construir, ora para fazer sol. E como que Deus, na sua bondade e sabedoria, como que Ele atende os pedidos dos corações? Vá por mim, hein? Não é igual o Todo-Poderoso do Jim Carrey, que lá do computador, que para quem assistiu aquele filme. Não é exatamente daquele jeito. Mas Deus atende às nossas necessidades, às nossas vontades, inclusive muitas vezes e outras coisas mais, mas com base não só no seu poder e na sua bondade,
mas quando olhando para as nossas boas obras, Ele nos recompensa. Nós também vivemos de galardão. Não vivemos pelos galardões, mas vivemos dos galardões, das bênçãos, das graças, das promessas, das intervenções de Deus. E tanto mais agradecidos somos, tanto mais Deus, gravem essa frase é de Agostinho, tanto quanto mais agradecidos somos, tanto mais prazer Deus tem em fazer-nos felizes. Bacana essa frase, né? Tanto quanto mais agradecidos somos, tanto quanto Deus tem mais prazer em fazer-nos felizes. Felicidade para Deus não é provocar prazer em nós. Felicidade para Deus é fazer-nos participar da felicidade dele, que é perfeita e infinitamente feliz. Que Deus nos ajude nessa noite a entender o que é ser grato a Deus. Não é vocalizar apenas, também, mas ter uma vida que Deus tenha satisfação, tenha prazer. E assim Ele vai aceitar a nossa ação de graças. Vamos ficar em pé agora, vamos cantar o hino 62, hino de gratidão. Em qualquer momento, em qualquer hora que você sentir a vontade durante o hino, se quiser colocar aqui os seus dons, aqui à frente aqui da mesa, você poderá fazê-lo. As crianças tinham que trazer uma coisa, não é isso? Os adolescentes outra, os homens um tanto, as mulheres outra coisa. Em qualquer momento, a qualquer hora, sentindo-se à vontade no seu coração para trazer, você poderá trazer aqui na frente. Primeiro ação, em meu Jesus.
querido Pai, aceita a ação de graças do teu povo aqui reunido. Aceita, ó Deus, a gratidão de cada coração, porque, ó Deus, trazemos na memória os feitos do Senhor, seja em nossa história pessoal, seja em nossa história comunitária como igreja aqui em Itapira. Conhecemos, ó Deus, o teu caráter. Somos abastecidos e informados da tua vontade quando lemos ou escutamos as Escrituras. Sabemos, ó Deus, o teu modo de agir e reconhecemos, ó Deus, a tua intervenção amorosa e cheia de graça em nossas vidas. E por isso, Pai Santo, contamos as muitas bênçãos. Algumas, Deus, ouvimos nesta noite: nascimento de netos, compra de casas, curas de enfermidade, portas abertas para o trabalho, enfim, ó Deus, vidas restauradas e confirmadas no ministério da igreja, e aquelas outras, ó Deus, que estão guardadas e encerradas no nosso coração, das quais nos lembramos diante do Senhor quando te adoramos em nosso culto pessoal ou quando cantamos os teus louvores na Assembleia Litúrgica. Aceita, Pai Santo, este sacrifício de louvor que o fazemos nesta hora. Seja, ó Deus, servidos ao Senhor os cânticos, as orações, a tua palavra lida e exposta, e que as tuas muitas e maravilhosas bênçãos, ó Deus, repousem sobre o teu povo, que reconhece e clama pelo nome do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe agora e para sempre. Amém. Cantemos o hino 26, ao Deus grandioso. Grande
pode sentar um minutinho. Dá 3 avisos. O primeiro deles é que no meio do sermão eu distraí, esqueci, quer dizer o seguinte: o contrário da ação de graças é o gabar-se e a autopromoção. Eu fui falar isso no meio dos fariseus e acabei esquecendo. Lá na minha terra fala gavar-se, o mineiro não fala gabar-se, né? Fala, eu quero ficar se gavando. Pois é, gabar-se, autopromoção, dizer as coisas, é o que os fariseus diziam, ao invés de tributar glória e honra a Deus. Então, por isso que parece que ficou meio em branco. Então, ninguém se gave de coisa alguma, por favor, né? Só a Deus a glória. Segunda coisa, que as mulheres vão sair às 6:30 da manhã, isso, que no sábado, para o encontro da federação lá em Campinas. Então as mulheres estejam mais ou menos por volta das 6h25, 6h20 da manhã aqui em frente. O retiro dos oficiais começa às 8:30 da manhã, né? Não às 8, nem às 9, às 8:30 da manhã. Depois a gente vai até no almoço, depois almoça e volta às 4 e vai até, sabe-se lá, Deus que horas. E no domingo nós terminamos na escola dominical. Então são essas 3 coisas: ninguém se gave, as mulheres às 6:30 e os homens às 8:30, depois às 16 horas. Desde agora, estamos todos convidados para ir compartilhando as ações de graça e as muitas bênçãos aqui no nosso salão, aqui no fundo, que as famílias trouxeram seus dons, colocaram em comum, para que a gente também compartilhe das muitas bênçãos que as famílias têm recebido.